Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, queria agradecer à Lisboa Nova pelo convite que dirigiu à Câmara Municipal e também pelo facto de nós já cá estivemos em 2011, também num ponto de encontro organizado pela Lisboa Nova. Na altura, conforme a doutora Maria Santos referiu, portanto, este trabalho mais a sério e diferente na agricultura no âmbito da Câmara Municipal de Lisboa começou em 2007. Em 2011 já estava uma estratégia definida, já tínhamos projetos em andamento, mas lá está, portanto em 2011 viemos aqui apresentar a nossa estratégia e os parques em projeto. Passado 4 anos já fizemos algum trabalho, vamos apresentar o trabalho que foi feito e fazer também um balanço, uma vez que já temos parques a funcionar desde 2011. E é um pouco só para contextualizar como é que aparece, portanto, aquilo que nós a nível municipal nós chamamos de parques hortícolas municipais. E o que é que são estes parques hortícolas? Isto foi um conceito que foi criado, portanto, já há longa data que Lisboa é uma cidade muito ligada à agricultura e que nós temos presente, isso é possível ver, quando vamos observar vários mapas da cidade de Lisboa ao longo dos anos, a agricultura está sempre presente na cidade de Lisboa. E havia hortas na cidade, muitas ilegais, mas também havia hortas legalizadas pela Câmara. Mas a relação que havia entre a Câmara e o hortelão era muito pouca, ou seja, a Câmara cedia, através de arrendamento, uma horta a quem quisesse praticar agricultura, mas depois não havia acompanhamento técnico, o terreno poderia ter água ou não, poderia ter alguma vedação ou não, mas, ou seja, era só uma relação de aluguer de terreno, não é? E nós quisemos ir um pouco mais longe, até porque queríamos fazer uma aposta grande na agricultura na cidade. E criámos este conceito de parque hortícola, que ao fim e ao cabo são hortas, mas que estão inseridas num parque urbano. Como é evidente, as hortas são vedadas, mas as pessoas podem passear, porque estão inseridas em jardins. Portanto, as pessoas podem ver, as hortas passam a fazer parte desse jardim. E estes parques hortícolas surgiram no âmbito de uma estratégia muito mais vasta que tinha a ver com a consolidação da estrutura verde para a cidade de Lisboa e com a criação de corredores. Ou seja, a ligação, digamos assim, entre os vários espaços verdes da cidade, de forma a criar uma rede verde o mais consolidada possível. Isso levou também a algumas transformações na própria concepção e construção dos espaços verdes, também como torná-los mais atrativos, não é? E houve aí uma aposta clara em criar atração aos jardins, portanto, para além do espaço verde em si, com a colocação de quiosques com esplanada, com parques infantis maior e de mais qualidade, com equipamentos de fitness ao ar livre, com ciclovia, portanto, que vinha de fora do parque para atrair o ciclista e o visitante para dentro do parque, e é aí também que aparecem as hortas. Isto mostra aqui um pouco, espelha um bocadinho, portanto, os vários elementos que compõem esta estratégia. Muitas das vezes, para nós ligarmos espaços verdes devido ao desenvolvimento urbano, como podemos ver aqui no canto superior do painel, portanto, tivemos que construir pontes pedonais e cicláveis. Temos a criação de uma rede de ciclovias na cidade de Lisboa, os quiosques, como eu já disse. Temos aqui também uma foto de um parque de skate, que por acaso é no Parque Hortícola do Val de Chelas. Temos guias dos parques e jardins da cidade e também do Rio Tejo. Temos uma estratégia e uma aposta forte na biodiversidade e no aumento da biodiversidade em Lisboa e nos espaços verdes. E aí as hortas têm um papel fulcral nesta estratégia. E depois temos pequenas brincadeiras que estamos a testar e que estão a dar algum resultado. Nós vimos aí esse campo agrícola atrás maior, que é a chamada Quinta do Zé Pinto. Para quem não conhece, a Quinta do Zé Pinto fica em Campolide, no seguimento dos Jardins de Campolide,
ou entre os Jardins de Campolide e Monsanto, faz essa ligação entre essas duas zonas verdes da cidade, e que é ao mesmo tempo um jardim, com o design, digamos assim, normal de um jardim que nós conhecemos, mas também temos grandes extensões de áreas onde são semeadas várias... Cereais. Sim, onde são semeados vários cereais, e há um trabalho forte aqui, há um protocolo com uma associação de oleaginosas, e há um trabalho muito engraçado que é feito com várias escolas, em que as crianças vão visitando esta quinta ao longo do ano. Portanto, e participam em todas as suas ações, desde lavrar a terra, ao semear, ao colher, e depois a fase final, então, é moer e fazer o pão e provarem. E depois também temos outro projeto que começou agora e que é bastante interessante, que é a Vinha, é o Parque da Vinha, que fica em Marvila. Este parque, portanto, é onde estão plantadas várias variedades de vinha para a produção de vinho. Terá também uma vertente dinâmica, portanto, para ser visitada pela população em geral e por escolas. E ao lado da vinha também temos um parque hortícola que neste momento está em obras. Então, eu já tinha falado disto outra vez, mas faço aqui um pequeno resumo. Como é que isto começou? Acima de tudo é mais este. Portanto, nós então, definida a estratégia e havendo um interesse político e técnico na criação dos parques hortícolas na cidade de Lisboa, começámos então a desenvolver todo este trabalho, que começou primeiramente pelo levantamento de áreas com potencial agrícola. Aí começámos primeiramente para ver que áreas é que tinham esse interesse e que estavam no PDM classificadas como espaços verdes de produção e recreio, mas também houve casos em que fomos um bocadinho mais longe, portanto áreas que tinham uma classificação diferente, mas que nós achávamos que tinham um potencial agrícola por explorar e que devia ser explorado. Depois tivemos a definição das normas, ou seja, das normas de acesso e utilização às hortas. O acesso é sempre feito por concurso público e há dois critérios. Portanto, um dos critérios, e o principal, é a aproximação da área de residência à horta. E, em segundo lugar, em caso de empate, a hora e a data da apresentação da candidatura. Depois também temos o projeto em si, o desenvolvimento do projeto, a definição de modelos de vedações, de sistemas de rega e de acesso à água, e de abrigos também. O envolvimento e participação da população, portanto, quando estamos a trabalhar num terreno em branco, é importante perceber se há interesse da população que vive nas imediações em ter um parque hortícola e se tem interesse em cultivar uma horta, e também porque temos casos em que partimos de zonas que já tinham uma ocupação agrícola de há muitos anos atrás. E quando isso acontece, nós fazemos um levantamento das pessoas que lá estão, portanto, tratavam-se essencialmente de ocupações ilegais. As pessoas são informadas do projeto, se têm interesse em continuar connosco, continuarão e podem participar no projeto. Têm que sair do terreno para nós executarmos a obra e depois, quando a obra é finalizada, as pessoas voltam, têm um acesso direto a um talhão, não tendo que concorrer a um concurso público. Nós depois, quando temos talhões a mais, então aí abrimos concursos públicos. Pronto, depois é a obra, o concurso, como eu falei, e a formação dos hortelãos. Nós, cada vez que entregamos as hortas, temos um curso de formação, que é dado pela Graça, e depois há todo um acompanhamento técnico ao longo da ocupação. Isto é um bocadinho a perspectiva geral dos parques que já temos em funcionamento desde 2011. Portanto, nós ainda este ano contamos abrir a Quinta Conde de Arcos, que se trata de um viveiro municipal, a Quinta das Flores, que era um antigo viveiro municipal desativado, e também Telheiras 2, que se encontra de momento em obra.
Vou-vos então mostrar um pequeno vídeo, portanto, para terem uma ideia dos parques hortícolas que já existem e depois então falaremos um bocadinho mais informalmente e descontraídamente sobre isto. Este foi o nosso primeiro parque a ser inaugurado e tratava-se essencialmente de uma antiga quinta, já com uma ocupação agrícola bastante marcada. E aqui então temos hortelãos que já praticavam a agricultura neste espaço há 30 anos e também temos hortelãos que vieram de um concurso público. Estamos a falar de uma área de sensivelmente de 2,5 hectares. E há cá na zona de Lisboa, é Quinta do Grande. Não é por causa dos senhores, não é por causa do carro. Não é só nós a dizer, muita gente que vem aqui, gente fora, já mexe rica própria. É o melhor horta daqui da zona de Lisboa. Este é o orgulho do hortelão, não é? Tem as batatas maiores. Na matéria, eu tive ali uma batata do tamanho desse. Isto é a Quinta da Granja, fica e verifica mesmo. Era boa, não? Era boa? Não é, e tinha assim, tinha muito assim de cultura. Isto é para tirar os treinos. Aqui as costas do sofá. É verdade. Aqui faz umas dores de costas que é um local. Aqui nunca está muito tempo assim a ficar. Este é mais para aqui. Vamos uma amora, deixa os passarinhos. Para cá e para lá, encostado ao Egito. São os jardins de Campos Lira, que era um projeto do professor Gonçalves Bertel. Era um projeto do professor Gonçalves Bertel e finalmente se conseguiu abrir com o parque hortícola. São hortas muito mais pequenas, chamadas hortas de recreio, enquanto que as outras da Quinta da Granja e, por exemplo, do Val de Chelas são hortas sociais, que são hortas que têm, regra geral, 150 metros quadrados, enquanto estas têm a partir de 60 metros quadrados, são hortas mais pequenas. Construímos o parque, não era espaço verde, portanto estava destinado à construção de edifícios de habitação, mas para nós fazia todo o sentido ter hortas, até porque havia uma grande vontade da população, principalmente da Associação de Residentes de Telheiras do local, que há anos pedia à Câmara a construção de hortas, e é mesmo na continuidade do chamado Jardim Central de Telheiras. Chamado Parque da Saúde, que é em Benfica também, é um parque bastante grande que tem uma zona só de hortas. Estas hortas da Graça são hortas que levaram uma grande transformação. Esta zona é o parque hortícola mais pequenino de todos, são 6 talhões pequenos,
municipal dos Olivais, que já estava desativado há alguns anos e que nós o abrimos como um jardim, como um parque urbano e que também tem hortas. que é de longe o maior parque hortícola, com mais de 200 talhões, e foi o maior desafio, não só pela sua dimensão, porque também não só são 200 talhões, mas são hortas sociais, são hortas todas elas com 150 metros quadrados, em que as pessoas, então algumas saíram e foram realojadas, e que foi difícil, em alguns casos, para elas passarem a ter grandes áreas e ficarem confinadas, ou que elas acham que é uma horta pequena, 150 metros quadrados, que para uma horta urbana é grande. Ao domingo, é quase todo dia. Ao sábado, eu não tenho que fazer, é quase todo dia. Já me precisa ou seguir. Já me precisa, não foi qualquer coisa, não deve ser mais. Só que eu vim em casa, já pensamos, e já preparamos. Chelas é um parque que ainda está em obra, portanto estamos a falar de um parque com quase 16 hectares e vamos fazendo aos poucos a obra que temos que fazer. Este é um dos últimos parques a ser inaugurado, já foi o ano passado, que é o Rio Seco 3. Resulta de um projeto que ganha um orçamento participativo. Aqui, como a Graça foi falando ao longo aqui do vídeo, esqueci-me só há pouco de dizer uma coisa. Relativamente aos parques hortícolas, nós temos definidas duas tipologias de hortas. São as hortas sociais e as hortas de recreio. O que é que elas diferem? No preço por metro quadrado, as hortas de sociais têm um valor mais reduzido, e na dimensão. As hortas sociais têm uma dimensão bastante maior do que as hortas de recreio. Esta definição de horta social ou de recreio assenta essencialmente em dois pontos. Quando estamos a construir, portanto, parques hortícolas novos, na avaliação social e económica da população envolvente, e no caso em que, quando estamos a recuperar zonas de antiga ocupação agrícola, temos que ter em conta os hortelãos que lá estão. E acho que sobre isso talvez interessasse falarmos um pouco sobre quem são estes hortelãos, não só no caso destas duas tipologias, como também na zona da cidade onde estão inseridos os parques. Ainda não conseguimos fazer um estudo muito aprofundado sobre as idades, as aplicações literárias, todos esses dados dos hortelãos de todos os parques. Sabemos à partida que temos pessoas desde os 18 anos até perto dos 90 a ocupar tanto hortas sociais como hortas de recreio, muito diversificado. Sabemos que, por exemplo, no Val de Chelas teriam sempre que ser hortas sociais ali, não só porque, como a Rita disse, têm um preço mais barato por metro quadrado, como porque se tratava de realojar aquela área que era totalmente ocupada por hortas já anteriormente. Só que era ocupada por hortas e havia pessoas lá que tinham quase 1 hectare por sua conta, enquanto que outras teriam mais perto disto que têm agora, 150, 200, 300 metros. Por isso, aí à partida, houve logo alguma... Pensávamos nós até que ia haver alguma problemática em relação às pessoas pensarem não vou perder a minha área toda, ainda por cima vou passar a pagar.
mas também as pessoas rapidamente perceberam as vantagens. E a primeira das vantagens que tem que se falar sobre ela é a qualidade da água que passaram a ter disponível para regar. Porque a água que utilizavam era uma água de uma linha de água que não era água de qualidade, muito menos para regar hortícolas, e agora todos os talhões têm acesso à água potável para rega. Além disso, tem o abrigo, como se viu, o abrigo de que dispõem, tem vedações. Portanto, houve uma compensação por essa perca de área de muitas pessoas e o valor que pagam também não tem representado problema até agora que nós nos tínhamos apercebido, ou seja, que impeça as pessoas de terem a sua horta. São preços sociais, de hortas sociais. Encontramos todo o tipo de pessoas. Quando eu digo que há pessoas com 18, 20 anos, 20 e poucos anos, são pessoas sem experiência nenhuma na horticultura. Isso também foi muito interessante, pôr essas pessoas muitas vezes misturadas com estes hortelãos que estavam no terreno, nestes terrenos municipais há 20 ou 30 ou 40 anos, como é o caso do Val de Chelas e da Quinta da Granja. Portanto, pessoas que sabem perfeitamente o que estão a fazer, eu diria muito melhor que eu, não é? Apesar de nós os termos pedido e convidado sempre para virem às ações de formação. Eles vieram, até por curiosidade e muitas vezes até, de certa maneira, para contrapor um pouco aquilo que eu dizia, porque eles não faziam agricultura biológica, ou seja, uma agricultura mais ecológica que nós queremos para a cidade de Lisboa. Não faziam porque, pronto, pertenciam a uma geração em que, como sabem, os químicos entraram na agricultura com a bandeira da grande produção e as pessoas utilizavam. Foi muito interessante. Desculpa, Graça. Nós até no início, nas hortas sociais, a agricultura biológica, nem sequer referíamos à agricultura biológica. Não falávamos desse termo porque sabemos... Como uma obrigação, portanto, essa obrigação da prática da agricultura biológica só aparecia nas hortas de recreio. Mas depois mudámos essa situação. Pronto, a situação passou a ser os parques hortícolas novos, em que toda a gente estava de novo, aí sim passava a haver a obrigatoriedade de fazer agricultura biológica. As pessoas que vinham de novo ocupar estes solos. Quem já estava, nós achámos, e achámos bem, que não podíamos, de uma maneira que podia ser interpretada como arrogante, dizer não, meus senhores, a partir de agora vocês fazem como nós queremos. Achámos que não devíamos ter essa abordagem e acho que correu muito bem, porque foi interessante ao longo dos tempos, depois da formação, em que eles apareceram, as pessoas até apareciam, não digo que 100%, mas uma grande percentagem dos hortelãos mais antigos também apareceram na formação. E foi muito interessante e para mim foi gratificante ver como, quando visitava as hortas, mesmo que eles não estivessem lá, como estavam à vista algumas boas práticas dessa agricultura mais ecológica ou biológica, como se possa dizer. Não posso garantir que ninguém ali ponha aqui nenhum na terra, dessas pessoas mais velhas, das mais novas, tenho a certeza, e desses parques hortícolas de recreio, que não, porque é por isso que as pessoas querem uma horta, não é? Para produzirem saudável, não só para terem hábitos de vida um pouco mudados, passarem um pouco da televisão e do sofá, como dizia ali o Sr. Dário, para a horta, mas também para produzirem de uma forma mais saudável e levarem para casa para as famílias. Era um pouco assim também que eu tentava sensibilizar as pessoas, ou seja, tanto trabalho a produzir hortícolas para depois levarem coisas para casa que se calhar até podem ser piores que as do supermercado em termos de toxicidade. Ou seja, as pessoas começaram a perceber que esta conversa também fazia sentido, e é perfeitamente verdade, e eu acredito nisso, não é? Uma conversa que para mim faz todo o sentido. E isto é engraçado porque houve situações em que começámos, só se conseguia observar, era a utilização do milraz, era por hábito, que é uma coisa horrorosa, e era milraz em tudo, portanto já não era nas batatas, até alfaces que nós encontrávamos com milraz, tomates, etc., para pessoas que deixaram completamente isso, que praticam agricultura biológica e condenam e apontam o dedo aos outros se utilizam qualquer tipo de químico. É interessante, é muito interessante ver estas pessoas mais velhas, como aqueles 4 senhores que se via ali ao princípio, um deles era mais novo, mas os outros 3, que já estão há muito tempo na terra, quando lá vou visitar as hortas, eles vêm-me sempre mostrar, veja aquilo ali, veja como está, não mudou nada. Pronto, as pessoas passaram a ter uma nova abordagem da horticultura, porque também isto não é agricultura, é horticultura. Portanto, é para fins familiares, em termos de produção, é para fins familiares. Mas temos a noção que em zonas onde há pessoas, há muitos desempregados, portanto, esta tipologia do hortelão vai
desde o jovem que faz ao fim de semana até aos desempregados e muitos reformados, e para muitas destas pessoas, principalmente nas hortas sociais, temos a perfeita noção de que este pedaço de terra é fundamental como complemento do seu rendimento mensal, ou seja, da sua reforma ou do subsídio de desemprego. Ou seja, muitas pessoas ficariam pior se lhes tirássemos estas hortas. Isto também, do ponto de vista do nosso trabalho, deste grupo de trabalho, também é gratificante saber que é assim. Em relação aos solos, também temos a noção de que está a ser feita uma melhoria da qualidade dos solos de Lisboa, por mais significativa ou menos significativa que possa ser. No caso do Val de Chelas é bastante significativa, como a Rita disse, são 16 hectares. Esse solo está a ser melhorado, precisamente porque são postas, é uma redundância, postas em prática as chamadas boas práticas da agricultura biológica, ecológica, natural, como queiram chamar. Portanto, as pessoas todas passaram a fazer compostagem, passaram só a misturar com a terra produtos naturais e não os granulados ou os pós dos químicos, e isso é uma mais-valia para a cidade. Portanto, é outra das... Ainda por cima, porque também estão todos os parques hortícolas inseridos em jardins. Não seria nada bom ter ali terra ou aplicações de químicos, quando há parques infantis ao lado, quando há os aparelhos de fitness, ou seja, quando há a utilização por toda a população, que é o que se pretende, não é? Não é que sejam só os hortelãos. E isso, e há um caso notório, que eu não sei se conhecem bem ou se conhecem sequer, a Quinta da Granja, que era a primeira horta, o primeiro parque hortícola que aparecia. É muito interessante. Aquilo são 2 grupos de hortas, são as chamadas de cima, que ficam por cima do quiosque, onde estão os hortelãos mais antigos, quase todos. E as hortas de baixo, que têm uns arruamentos e que estão constantemente a ser atravessados por munícipes, pessoas que moram naquela zona, e eu conheço alguns que vão passear para as hortas. Hoje em dia há mais esse interesse no ir ao jardim, é ir ver de que maneira é que as coisas estão a crescer, conversar com os hortelãos. Conheço várias pessoas que fazem isso. E depois também é engraçado, nós normalmente, portanto, a agricultura tem 2 épocas, não é? Das culturas chamadas primavera-verão e depois outono e inverno. Mas há uma pausa, tem que haver sempre uma pausa do terreno dessa agricultura, em que as pessoas estão a apanhar as culturas ainda antigas e começam a preparar a terra para as outras. E nós, nessa altura, recebemos uma série de e-mails de munícipes que estão habituados a ir aos parques com a informação de que há hortas que não estão a ser cultivadas e, portanto, para a Câmara agir. Portanto, também há depois... Temos que responder e informar a população que também a agricultura tem o seu ritmo, mas recebemos imensos e-mails, 2 vezes por ano vem sempre... A mesma coisa acontecia com a Quinta do Zé Pinto, no início, que as pessoas não sabiam que havia aquela alteração das colheitas, não é? E que dizia, muita gente perguntava porquê que isto está aqui seco, e isto e aquilo... Os girassóis tinham morrido, não é? Os girassóis tinham morrido, exatamente. Pronto. Acho que, por último, em relação à diversidade, a Rita também abordou esta questão. Desculpe. Mais alto, sim, já vou falar mais, vou puxar o microfone. Em relação à diversidade, realmente estes parques hortícolas aumentaram substancialmente a diversidade, e é não só a diversidade vegetal, que é aquela que nós associamos às hortas, mas também a diversidade animal, ou seja, o número de insetos. E esses insetos são benéficos porque são chamados insetos auxiliares, que auxiliam no combate às pragas quando há muita diversidade de plantas, e também os chamados polinizadores, que o que melhor conhecemos são as abelhas, mas existem muito mais insetos polinizadores. Portanto, este aumento de diversidade nas hortas é notório a quem vá lá passear e veja, porque vê, e eu incentivei sempre muito isso durante a formação, para as pessoas cultivarem um bocadinho de tudo e não encherem a horta de batatas, como o bom português gosta de fazer, que é batatas em grandes áreas. Portanto, sim, o máximo com couves na botadura, sim. Ok, tudo bem, são hábitos portugueses, mas aqui só tinham 150 metros no máximo para cultivar. Portanto, incentivar a diversidade, até porque do ponto de vista da saúde, isso é fundamental também. É sabido, quanto mais diversidade de alimentos comermos, melhor para a nossa saúde. E então, essa diversidade de plantas não só aumenta a chamada biodiversidade, mas também a biodiversidade vegetal. Depois aqui entra só, e vou só fazer um pequeno apontamento, que é, muitas destas pessoas mais idosas, principalmente, têm raízes na terra, têm raízes no campo, têm raízes na chamada província de Portugal. Ou são africanos, que no Val de Chelas há muitos africanos.
Então é muito interessante ver de que maneira é que eles preservam as variedades que são da terra. De que maneira é que eles trouxeram de lá as sementes, inclusive os hortelãos africanos. Ainda na semana passada estive no Val de Chelas, e depois, como eles sabem que eu gosto das sementes, vieram dar um saquinho de feijões africanos, que era, realmente eu nem não os conhecia, apesar de ter esta... Pronto, das sementes é um pouco a minha... Por acaso, nesse aspecto, esse é um parque muito peculiar. Como é muito grande e também dada a sua localização, nós temos hortelãos de várias nacionalidades e isso reflete-se muito nas hortas. E é bastante interessante fazer uma visita a essas hortas pela variedade de legumes e de vegetais que se vão encontrar e muitos desconhecidos. Desculpa. Se calhar é a altura de começar a passar. Sim, pronto, por nós Perguntas, está. não é? Bom, então nesse caso, se calhar vamos passar para a plateia. Eu não sei se a Rita quer fazer mais algum enquadramento de caráter estratégico, se não, porque há aqui participantes que me parece que não terão estado na primeira sessão, mas eu penso que isso pode ser feito no decorrer das questões que os colegas que estão desse lado queiram colocar, portanto, às moderadoras. Eu notei que alguns participantes chegaram um pouco mais tarde, portanto, foi feita uma introdução mais de visão estratégica sobre a estratégia levada a cabo pela Câmara Municipal de Lisboa no sentido da agricultura urbana e da criação dos parques hortícolas, e foi passado um filme, daí as referências ao filme e algumas imagens de alguns parques hortícolas. E, portanto, não podendo superar a intervenção que foi feita pela doutora Rita, mas tentando corresponder àqueles que chegaram um pouco mais tarde, eu acho que se calhar as questões depois poderão ser desenvolvidas, as respostas, enquadrando um pouco mais a política estratégica que foi levada a cabo de 2007 a 2015 e que está planificado para os próximos anos. Portanto, abriria agora, e vamos falar mais alto, para nos ouvirem. Estão abertas as inscrições, agradecia que manifestassem a vossa vontade e acho que já a li. Por favor, se não se importa, como está a ser gravado, os pontos de encontro de Lisboa Nova são sempre gravados, identificava-se para que depois o registro fique e poderá aceder depois do site da Lisboa Nova a todos os materiais, ao filme que foi projetado e ao PowerPoint e a todas as intervenções. Obrigada. O meu nome é Boaventura Afonso. A minha pergunta é muito simples. Tem a ver com a gestão destes espaços, e alguns já têm alguns anos, e a perguntar, em termos racionais de custos, quanto é que eles custam à Câmara a manter e a tratar, nas partes que ainda são comuns, e a comparação disso com o espaço normal, o jardim público normal. Muito bem. Mais uma rodada, por favor. Eu tinha duas questões, António Bolsinha, Parque Hortícola Telheiras. A primeira era se está previsto, eu cheguei um bocado tarde, a introdução ou a permissão de ter animais nos parques hortícolas, e a segunda questão é sobre os periquitos, para que este ano nos levaram metade das favas, se não 80% das favas, se há previsão de alguma maneira de reduzir o custo. Obrigado. Obrigada. Bom, dava agora a palavra. Mais? Muito obrigada. Sim, claro. Inês Adabay. A minha pergunta é a relação entre as hortas ilegais que ainda existem, principalmente no Val de Chelas, e as hortas do Parque Hortícola. Como é que... porque eu estive a estudar essa área, principalmente as hortas ilegais, e havia muitas pessoas que queriam continuar nas hortas ilegais com o argumento de para que é que eu vou pagar se posso continuar aqui a cultivar. E se têm estratégias para regar até os próprios terrenos. Como é que vão abordar esta situação em termos sociais? Obrigada. Muito obrigada. Eu passava agora a palavra às oradoras. Rita. Sim, em relação à gestão destes espaços,
Eu não tenho números, digamos assim, quantitativos, há quem os tenha na Câmara, mas nós temos uma noção. É muito mais barato construir um... Ai, desculpe. Estava a dizer relativamente à pergunta sobre os custos da gestão destes espaços, destes parques hortícolas, eu estava a dizer que não tinha esses números, há pessoas na Câmara efetivamente que os têm, mas aquilo que podemos dizer é que o preço por metro quadrado da construção de um parque hortícola é muito mais barato do que se fosse um jardim convencional. Ronda mais ou menos 5, 7 euros o metro quadrado, quando estamos a falar de um parque hortícola. Relativamente aos custos de gestão, estes baixam significativamente, não é? Porque estamos a falar de áreas cuja gestão grossa, digamos assim, não é feita pelos serviços municipais, mas sim pelas pessoas. São elas que tratam da terra, são elas que cultivam da terra. Logo aí há um ganho muito grande para a Câmara. É completamente diferente se nós tivéssemos feito outra abordagem no Parque Hortícola do Val de Chelas. Estamos a falar de 16 hectares. Em relação à pergunta da Inês, eu sei que fizeste um trabalho sobre isso e a gente já se conhece. Em relação ao Val de Chelas e às hortas ilegais na zona de Marvila, isto é uma batalha dura que a Câmara está a tentar resolver. Não acabando com estas hortas ilegais, quer dizer, a longo prazo é isso que queremos. Na zona de Marvila há um corredor muito importante que faz parte da estrutura verde, que tem a ver com o chamado, e é mesmo assim, corredor das hortas, que vem desde o Parque da Vinha, faz a ligação com o Parque do Val de Chelas, depois com o Parque Hortícola do Val Fundão, que vai entrar em obra este mês, e acaba no Parque Hortícola da Quinta das Flores. Aqui também foi a intenção da Câmara de fazer grandes parques nesta zona da cidade, porque era efetivamente uma zona que tinha uma ocupação bastante grande e legal de hortas face a outras zonas da cidade. Nós, com a criação destes parques e com números grandes de hortas que estes parques têm, tentamos de alguma forma acabar com essa ilegalidade, ou seja, estamos a puxar as pessoas que estavam nessas hortas para os parques hortícolas. E estamos a trabalhar nisso. E é o que vamos fazer relativamente ao Val de Chelas. Mas nós também temos muito caso, porque isto é tudo... Nós, por exemplo, quando nós estamos a falar dos parques hortícolas, e a maior parte das pessoas é muito pouco receptiva, acima de tudo porque tem que partilhar um abrigo, tem que partilhar uma boca de rega, tem que partilhar, de certa maneira, a horta. Porque nós não temos uma horta ou uma vedação, nós temos conjuntos de hortas, normalmente são 4 ou 5, e essas 5 hortas estão vedadas, depois têm caminhos no meio para as pessoas poderem circular. E logo no início, as pessoas têm uma má reação a isso, pensam logo, isto vai ser bonito, agora tenho que partilhar, e depois há um que abusa mais do que o outro, etc. Mas o que é certo é que isso depois acaba ao final do primeiro mês, e as pessoas criam verdadeiras relações de vizinhança, e aliás percebem que é preciso um auxílio, e é preciso haver esta relação. Quando um não pode ir, está lá o vizinho para regar, e acabam por perceber que o abrigo que é partilhado tem a dimensão suficiente para eles guardarem tudo o que é preciso. Depois, em relação a isso, lá está, porquê pagar à Câmara? Mas atenção que nós estamos a falar em valores, por exemplo, no caso do Val de Chelas, que são hortas sociais com 150 metros quadrados, estamos a falar de uma anuidade de 78,60€, com água já incluída. Portanto, isto dá a volta de 5 euros, 6 euros por mês. Que eles depois, fazendo as contas, vão ver que compensa. E para além disso, depois apanham, como eu tinha falado no início, há uma relação diferente que se cria entre a Câmara e o hortelão. A Câmara também tem obrigações, assim como o hortelão. Portanto, no caso do abrigo, de haver problemas no abrigo, da vedação, no sistema de rega, a Câmara atua. Portanto, acaba por ser um senhorio responsável. E para além disso, nós temos sempre um apoio técnico disponível para eles. E eles acabam por perceber que isto funciona e por chegar à conclusão que, efetivamente, o valor que pagam dá direito a uma série de apoios, serviços e ferramentas que compensam e que acham que é um preço justo. Então, eu ia responder ali ao António Bolsinha.
Em relação aos animais, à permissão de animais na horta, não são permitidos, nem pensamos alterar esta situação, porque não sei o que é que se estava a referir, cães, por exemplo. Então, diga, coelhos, galinhas, não, pois não. Já encontramos uma vez, dentro de um abrigo, alguém que tinha galinhas. Pronto, e sabia que não podia ser. Está nas normas de que não podem ter. Não pensamos alterar esse sistema, porque sim, em certos grupos até poderia eventualmente funcionar, mas noutros se calhar não funcionava tão bem, porque também estamos, em alguns casos, e no seu caso, em zonas urbanas densas, não é? No caso de Telheiras, achamos que isso poderia não ser a melhor opção até para as outras pessoas que não são hortelãos e que moram ali na zona. Portanto, não temos à partida nenhuma estratégia para alterar essas normas nesse sentido. Em relação aos periquitos, pois é, eu gostava imenso de ter uma solução para si, é a Telheiras com os periquitos, é os olivais, os hortelãos dos olivais a queixarem-se com os coelhos, assim, é a agricultura. Se não é a chuva a mais ou o sol a mais, são esses animais, não há nada a fazer. Infelizmente essas espécies têm sido importadas e na cidade de Lisboa, em algumas zonas, porque não é em todas as zonas, essas queixas que vêm de Telheiras não vêm de todas as zonas, felizmente. Vêm outras também, os pombos, por exemplo, os olivais, é pombos e coelhos. Não há nada a fazer. Há algumas estratégias que eu vos tenho tentado enumerar, que são pôr redes, cobrir com redes, que isso sim, naquelas redes verdes nós permitimos que ponham, porque também não podemos dizer às pessoas não, cultivem, mas depois deixem para os periquitos. Não pode ser assim. Portanto, podemos ir interagindo, mas não conseguimos acabar com os periquitos. Bem? Muito obrigada. Mais questões, e se os colegas que colocaram questões se sentem, querem ainda reforçar alguma ideia, faz favor. Vou passar primeiro para aqui, se não se importa, mas para aí. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde ou boa noite, não sei. Ainda é tarde. O meu nome é Rui Farinha e eu apercebi-me que algumas das zonas de hortas ocuparam áreas com aptidão que não era agrícola. Tinha aptidão urbana. Estou errado? Estou certo. Qual foi a estratégia em termos de planeamento urbano que foi utilizada para levar a Câmara a abdicar da função urbana para a função verde? O colega, por favor. Agrupamos as questões. Bom, antes de mais nada, muito boa tarde a todos e a todas. Quem não me conhece, chamo-me Rui Manuel Rodrigues. A questão que vou colocar é o seguinte: em relação a esta estratégia política de reabilitar o espaço agrícola no território do Concelho de Lisboa, portanto, foi descrito aqui as hortas urbanas. A questão que eu faria era a seguinte: até porque em Lisboa há potencial para isso, e até havia uma ocupação histórica já muito antiga, de criação de gado, pastagem de gado, articulado com silvicultura de baixa densidade, nomeadamente olivais, portanto, a cultura do olival e outras culturas arvenses. Portanto, a floresta de baixa densidade em articulação com a criação de gado. Até há bem poucos anos, penso que até há 2 décadas atrás, ali na área da Ameixoeira, ainda havia ali uns criadores, penso clandestinos, ou não sei, uma questão de inércia, que andavam a fazer uma criação de ovelhas, se não estou em erro. E ainda havia lá o que restava de alguns olivais, não é? Que ainda deram o nome à freguesia dos olivais, não é? Que é histórico. Se havia alguma estratégia para isso, porque assim, os solos de Lisboa são mesmo dos de melhor qualidade, e acho que é uma estratégia inteligentíssima apostar numa agricultura urbana. Mas já agora, desta agricultura mais intensiva, de regadio, portanto, há solos um pouco menos férteis, em áreas mais planálticas e com menos água e mais pedregosos, etc. Aí seria, de facto, preferível uma floresta de baixa densidade e apascentação. Fico-me por aqui, obrigado. Muito obrigada pelas questões. Temos aqui uma senhora à frente, para agora, Filipe. Obrigada. E depois passo. Dulce Freire, tenho 2 questões. Uma delas é relacionada com a... Estamos numa zona urbana, vimos ali no filme muitos
automóveis e outros tipos de poluentes a circular, e eu gostaria de saber se tem ideia qual é a percentagem, a concentração de metais pesados nestes produtos hortícolas, uma vez que eles estão telheiras, mesmo as células, estão ali em zonas muito complicadas. E a outra questão é se nesta preocupação de uma agricultura sustentável e em alguns casos de cariz biológico, qual é a utilização da água, uma vez que a água é fornecida a um baixo custo ou praticamente gratuita, e qual é a utilização, e porque os agricultores portugueses, e não só, acham que pôr muita água é sempre bom, vale mais pôr mais do que menos, qual é a racionalidade da utilização da água nestas hortas? Boaventura Afonso, outra vez. Eu acrescentava só à pergunta dos custos uma questão que tem a ver com a gestão de todo este processo. Nós estamos a falar talvez em 16 hortas com 500, 600 inquilinos, eu não sei quantos é que estão a gerir e que pagam rendas e que têm outros custos, e a perceber qual é a estrutura que suporta isto. Se essa estrutura é também uma estrutura grande e complexa, se é uma coisa muito simplificada, se pudesse falar um pouco sobre isso, eu agradecia. Obrigado. Muito obrigada, foram questões muito pertinentes. Vou passar para a doutora Rita e depois para a Rita e depois para a Graça. Por favor. Respondendo à sua pergunta. Não houve assim uma estratégia exata. Portanto, houve uma análise da nossa parte e um interesse em determinados terrenos. Ou seja, e partiu-se para uma negociação, digamos assim, entre os espaços verdes e o planeamento e o urbanismo da Câmara. Claro que também tivemos alguma sorte, porque apesar de se tratarem de espaços que estavam definidos para construção, a Câmara não tinha, na altura, projetos para lá, ou se tinha projetos, sabia que a sua realização, portanto, dada a situação económica do país, que num futuro próximo, nem a médio prazo, se iria concretizar qualquer construção. E acabaram depois por nos dar razão, ou seja, porque nós estamos a falar de parques que aparecem pontualmente no meio do tecido urbano densificado. Portanto, há sempre uma relação lógica de proximidade com uma zona verde e que faz sentido fazer essa extensão da zona verde. Até agora foram poucos os casos em que fomos audaciosos e avançámos para terrenos que não eram nossos. Mas os poucos casos que já houve isso correram bem. Há aqui um entendimento de ambas as partes. Em relação ao gado. Sim, eu fui na Almeixoeira e o pastor ainda é vivo e ainda produz, é meu vizinho. Sim. Não está muito ligado ao nosso trabalho, nós trabalhamos única e exclusivamente com parques hortícolas, mas eu sei que ao nível dos espaços verdes e da direção municipal portanto, a Câmara de Lisboa concorreu agora a um live, e exatamente com a questão que levantou, portanto, com a produção de gado ovino e com a utilização desse gado como uma forma de manutenção de grandes extensões de zonas verdes que temos na cidade. Concorremos ao live, vamos ver, já estamos esperançosos que seja positivo, que tenhamos financiamento e que possamos aplicar isso na cidade. Em relação à qualidade dos solos, nós fazemos regularmente, no início são feitas análises aos solos e fazemos regularmente essas análises, até fizemos ultimamente na Quinta da Granja com a colaboração do UNEC. Ainda não temos os resultados dessas últimas análises que fizemos, mais aos solos do que propriamente aos vegetais colhidos. E não foram encontrados níveis, digamos, significativos desses metais pesados. É óbvio que aquelas zonas são zonas de, uns mais, outros menos, não tanto no Val de Chelas até, porque no Val de Chelas está no vale, tem aquela configuração,
é rodeado por estradas, mas fica cá em baixo, temos a noção de que não é, e os resultados têm dito isso, tão perigoso. Não dizemos que são as condições ideais de cultivo, não são, em zonas urbanas nunca são as condições ideais, mas não são níveis perigosos que nos digam às pessoas, que nos façam dizer às pessoas que não é bom continuarem a cultivar, de maneira nenhuma, muito longe disso. Em relação à utilização da água, foi essa a sua pergunta também, não foi? De que maneira é que nós controlávamos uma gestão racional da água? Há uma das formações que damos que se chama precisamente a gestão da água, em que nós ensinamos algumas técnicas até de baixar bastante a necessidade de regar. E é muito interessante ver as pessoas a porem isso em prática. Porque, reparem, regar muito é sem dúvida gastar muita água, mas é também despender muito tempo. Quanto mais se rega, porque não há sistemas de rega instalados nas hortas, não são permitidos, as pessoas têm que estar presentes para regar. Portanto, se utilizarem esses métodos, que são coisas muito simples, como cobrir a terra, o chamado empalhamento, fazer várias práticas que façam baixar muitíssimo a necessidade de regar, as pessoas aceitam-nas e põem-nas em prática. Por outro lado, o facto de ser uma boca de rega para 4 hortelãos, nestes parques hortícolas maiores, faz também com que tenha que haver uma racionalização, ou seja, a pessoa não pode ficar ali a manhã inteira a regar porque os vizinhos estão à espera, ou seja, cada um engata por sua vez, na boca de rega, a sua mangueira. Portanto, logo aí está feita uma certa gestão. Mas nunca nos deparamos com casos de alagamentos, exceto se houver uma ruptura, que às vezes também acontecem, alagamentos das hortas e esses casos. Eu creio que as pessoas estão sensibilizadas para isso, porque também elas antes praticamente não regavam. Na maior parte dos parques que foram recuperados, cujas zonas foram requalificadas, as pessoas muitas vezes até só faziam hortas no inverno, e início da primavera, e depois não faziam mais porque não tinham acesso à água. Portanto, é mesmo bem precioso e não temos a noção de que hajam grandes desperdícios. Em relação à pergunta... Graça, deixa-me só acrescentar uma coisa. Sim. Em relação aos abrigos, e acho que foi para ver aqui no vídeo, portanto, os telhados são de uma só água e têm todos um algeroz para a recolha da água da chuva. Portanto, e nós próprios fazemos a promoção, portanto, da utilização da água da chuva, e os hortelãos fazem bastante em todos os parques. Enquanto aquela água dura, eles vão utilizando. A outra pergunta, eu creio que tinha a ver, se eu percebi bem a pergunta, que tinha a ver com a dimensão dentro da Câmara, do grupo que coordena todo este trabalho. E então, acho que o que tenho a dizer é que até há muito pouco tempo era eu e a Rita, sendo que eu trabalho na Câmara de Lisboa 2 dias por semana, e a Rita juntava todo esse trabalho com o facto de ser a adjunta do vereador. Portanto, era esse o trabalho despendido. Agora, a dimensão dos parques é cada vez maior, mas são cada vez mais parques e estão a entrar mais 2 pessoas para este grupo para a promoção da agricultura urbana na cidade de Lisboa. Muito obrigada. Mais uma série de questões do vosso lado, já 2 mãos levantadas. Obrigada. Se faz favor. Boa tarde, o meu nome é João Cruz, sou professor do ensino superior, sou um absoluto menino de cidade, com nenhuma experiência hortícola, mas que beneficio com a existência destes espaços no meio urbano porque vivo cá. Portanto, acho que há um benefício que é mais ou menos óbvio, que é para o hortelão e para a família do hortelão, há um benefício direto, e depois há um benefício indireto para toda a gente que anda aqui pela cidade. Queria lhe perguntar, não sei se esta indicação já foi dada, mas antes de eu chegar, quantos hortelãos ativos neste momento estão a ocupar estes espaços que a Câmara disponibilizou? A segunda pergunta é uma pergunta disfarçada de sugestão, ou uma sugestão disfarçada de pergunta, que é, eu constato que a Câmara de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa, é responsável por aproximadamente 80 e qualquer coisa escolas primárias. Agora chamam-se escolas básicas. Nem todas estas escolas, eu conheço uma parte grande deste edifício, nem todas estas escolas são edifícios com espaço de terra, muitos deles são em edifícios de altura. Mas acreditando que destas 80 e tal existem 20 escolas com recreio, eu diria que de 20 e tal,
19 ou 18 tem o recreio asfaltado e é utilizado como parque de estacionamento para professores e para funcionários. Queria-vos perguntar se já alguma vez passou pela cabeça de alguém na Câmara Municipal de Lisboa converter aquelas zonas impermeáveis asfaltadas em hortas urbanas que até tinham uma vantagem, que era o estarem à frente do nariz dos futuros municípios, que são as criancinhas que por lá andam. E a terceira pergunta era para a nossa oradora Graça Ribeiro. Falou na utilização da água potável, que suponho que seja água EPAL, para fazer a rega. Esta é a opção mais sensata, atendendo a que temos estações de tratamento de águas residuais para produzir água com aptidão para a agricultura dentro da cidade, ou foi a solução que era possível porque é a rede de distribuição que existe? Muito obrigada. A palavra ao... Obrigada. António Bolsinha, da Parque de Figueiras. Não é de facto uma questão, é uma sugestão para resolver um problema que a professora Graça insiste sempre, que é a compostagem. Eu verifiquei, estou muito contente com a compostagem que faço, eu reduzi o lixo doméstico em 80%, portanto, fora os recicláveis, não é? Mas reciclo tudo, não é? Mas é um problema que de facto verifico, é que a produção é muito pouca, apesar de eu ser, se calhar, o que tenho maior, tenho 2 compostores de mais de 1 metro quadrado cada um, portanto, se calhar, mas a produção é muito pouca. E a minha proposta aqui é de estratégia à Câmara ou à Junta de Freguesia para nos ajudar a isso. Qual era a ajuda que nos podiam fazer? Era comprarem um destroçador que a gente pudesse usar tempos a tempos e acumulando as coisas, depois destroçava, porque é difícil destroçar certo material. Depois era que usassem os próprios jardins dos locais, se fizessem sítios fechados onde as folhas, eu pedi 5 sacos de folha e usei-os na minha compostagem, mas que essas folhas que são recuperadas pudessem ser compostadas nos próprios locais e poderem ser usadas pelos artesãos ou isso, porque a insistência não se podia usar adubos, mas precisa-se usar compostagem. E a compostagem era fundamental, para mim era uma questão, uma sugestão de estratégia para isto. Obrigado. Muito obrigada. Mais alguém que se queira pronunciar antes de dar a palavra à mesa? Tem a palavra, doutor. José Valentim, também sou da Câmara de Lisboa e não sei se será aqui o sítio certo, mas tem a ver com preocupação do nosso serviço de Economia e Inovação. Trabalhamos muito com indicadores e com estes temas ligados à cidade verde e à cidades sustentáveis. Há alguma ligação do vosso grupo, ou podem informar, às novas tendências também das chamadas coberturas verdes, telhados verdes e os jardins verticais, por um lado, e por outro lado se há também alguma ponto que se possa fazer para termos uma informação sobre o que é que isto representa, qual é o impacto a nível da economia da cidade. Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde, Ana Costa. Já foi aqui abordado a utilização da água, da EPAL e também a questão da utilização, segundo o perceber, de águas fluviais. Não sei se é verdade ou não. Era para saber se é assegurada a qualidade necessária para a rega, segundo a legislação em vigor, se tem algum licenciamento para utilizar essa água, porque para a rega há uma certa qualidade que é necessária atingir. E por outro lado também, em relação ao solo, também gostaria de saber se eventualmente nestas hortas se foi avaliado um eventual risco de contaminação do solo devido a atividades eventualmente anteriores que possam ter existido antes da implementação dessas hortas e que poderão ter interferido com esses solos.
Pronto, obrigada. Muito obrigada. Vou dar agora a palavra à mesa. Eu, se concordaste com as palavras do projeto de Hortas na Escola. Pois, era isso, era referido assim, mas deixa então Está a bem. possibilidade de responder. Mas se calhar, queres que fale já? Não. Começando pela primeira, em relação ao número de hortelãos, portanto, estamos a falar de um universo de 1100 hortelãos. Mas aqui nestes 1100 não são só pessoas individuais, nós também atribuímos hortas a associações e a outro tipo de entidades. Claro que como escolas, clubes recreativos, etc. Normalmente nós quando atribuímos hortas a estas entidades ou associações é sempre mediante protocolo. Portanto, basta a associação ou a entidade mostrar o interesse. Nós temos, por exemplo, o caso do Parque Hortícola do Rio Seco 3, que é um parque com 5 talhões e esses 5 talhões estão dados a instituições que fazem trabalho na freguesia da ajuda. Vamos ter agora também muito em breve o segundo Parque Hortícola de Telheiros, também com uma dimensão muito mais pequena, e em princípio será a nossa estratégia a ceder os talhões também a coletividades e a associações que desenvolvem o trabalho no local. Em relação à questão das escolas primárias, isso já foi pensado, mas então deixo então à doutora Maria Santos, que está a trabalhar mais sobre esse assunto para o informar. Em relação à questão da água, mas, essencialmente, os parques hortícolas, a água vem da EPAL. Como é óbvio, não seria essa a nossa primeira escolha, mas estamos a falar de zonas urbanas e em muitos casos tem que ser. Nós temos exceções. Temos, por exemplo, o caso da Quinta da Granja, em que uma parte das hortas, portanto, que é independente da outra, é regada com água da EPAL, mas temos outra que é regada com água de uma mina existente. Temos também o caso da Quinta Conde de Arcos, que vamos abrir, portanto vamos atribuir as hortas agora no próximo mês de outubro, e que também a água advém de um poço. Portanto, e nós vamos fazendo análise. Nós temos outros parques onde inicialmente existiam poços, ou existia outro tipo ou seja, ou existia água proveniente de outros sítios, mas as análises que foram feitas não nos permitiam, por uma questão de segurança, de atribuir isso. Relativamente à utilização da água reciclada, e se calhar mais uma vez a Lisboa Nova poderá responder, que tem trabalhado já há alguns anos, que está a trabalhar nesse sentido com a Sintejo. Pelo que sei, e há uns anos atrás, há 2 ou 3 anos atrás, nós estivemos reunidos com a ETAR de Alcântara, porque a ETAR de Alcântara tinha um espaço que gostava de abrir à população para hortas, só que eles tinham um problema relativamente à água. É que a água que eles tinham, ou seja, cumpria requisitos só para a parte da agricultura. Ou seja, havia coisas que não se podiam regar. Ou seja, podiam-se regar plantas que dessem frutos e que as pessoas comessem o fruto. Agora, tudo o que fosse alfaces, couves, etc., não era permitido o seu consumo. E foi um projeto que ficou um bocadinho em águas de bacalhau exatamente por isso. E depois também é o interesse da pessoa, e ainda por cima o português gosta muito da couve e da alface, que é o que se vê mais, dizem não pode fazer isso porque a água não serve para isso, e depois também a nossa capacidade de fiscalização e de gestão, de impedir que isso efetivamente aconteça. Mas isso está em estudo. Não, e havia a questão da água. Quando nós falamos, ou seja, nós não há a Câmara não tem um reservatório grande de águas pluviais, portanto elas caem diretamente do céu, digamos assim, para os bidões dos hortelãos. Portanto, nós não temos essa... Então agora eu voltava a responder ao Sr. António assim, acerca dos materiais para compostar. Por acaso, o seu caso, o caso do Parque Hortícola de Telheiras, é particular nisto, mas na maior parte dos outros parques hortícolas, estou a pensar, por exemplo, em Campo Limpo, até no Grande Val de Chelas, todas
as ervas adventícias, as ervas espontâneas que nascem e a relva, no caso de Campo Lide, esses resíduos, a pedido dos hortelãos, são deixados pelos jardineiros, quer seja da Câmara, quer sejam de empresas que fazem a manutenção desses jardins, são deixados de um dia para o outro, em dias da semana que eles já sabem, e eles aproveitam-nos. Portanto, porque aí existe uma quantidade de material muito grande. Não é o caso do Parque Hortícola de Telheiras, não tem à volta nem relva, nem ervas espontâneas a nascer. Mas sim, nós recomendamos, aliás, durante a formação, que as pessoas recolham esse tipo de materiais onde quer que possam ou vão passear quase ao fim de semana, porque isso é o que lhes melhora a qualidade da terra, em termos até de estrutura da própria terra. Pronto, não respondi sequer de uma maneira satisfatória para os hortelãos de Telheiras, porque ali à volta não há... Mas por acaso... Mas vocês têm o Jardim Central de Telheiras mesmo ao lado, cuja manutenção é da Junta de Freguesia do Lumiar. E nesse caso, talvez falando com a Junta de Freguesia do Lumiar, se pudesse arranjar uma solução que vos satisfizesse. Sim. Não digo para se fazer a compostagem numa grande pilha, mas cada um fazer individualmente, indo recolher esses resíduos. Será sempre a maneira mais viável, porque os telheiros também são relativamente pequenos, no caso de Telheira. Relativamente à questão levantada pelo colega, e o Rui, sim, sobre a questão da intervenção nas escolas, e pedir depois ao engenheiro Frazão da Cimtes que pudesse falar da nossa atividade no que diz respeito à componente das águas recicladas ou reutilizadas, se não se importasse, e tenho o maior gosto que esteja presente. Relativamente à questão que levantou, é uma das atividades que nós já estamos a desenvolver, a Câmara Municipal de Lisboa, o Gabinete Sr. Vereador Sá Fernandes e a Lisboa Nova, estão precisamente a pôr de pé um projeto, que é uma experiência piloto, Hortas na Escola, Legumes no Prato, que neste momento está portanto, desenvolvida em 11 escolas. Isto no que diz respeito à intervenção direta da Câmara Municipal de Lisboa, porque as juntas de freguesia, como neste momento sabem, após a reforma administrativa de Lisboa, portanto, assumiram algumas responsabilidades no que diz respeito, portanto, às escolas do ensino básico e, efetivamente, têm a intervenção no espaço público da escola. Em articulação também com as juntas de freguesia, estamos a pôr de pé o projeto Hortas na Escola, Legumes no Prato, que tem duas vertentes. Uma intervenção efetiva que neste momento já está concluída em reabilitação ou requalificação de alguns espaços que escolas tinham e que estavam ao abandono e que já tinham até sido sofrido intervenção relativamente utilizado como hortas. Outras é mesmo criação de hortas de raiz. E em escolas ou jardins de infância que não têm efetivamente espaços, estão a ser colocadas aquilo que nós designamos as hortas móveis. Há aqui dois tipos de componentes, tendo em conta que, como muito bem disse, é dirigido à população do ensino básico, à formação de cidadãos numa perspectiva de sustentabilidade e na perspectiva da internalização das novas premissas de educação para o desenvolvimento sustentável. E, portanto, há uma programação associada ao trabalho direto com os alunos, os professores e a comunidade escolar, e uma programação associada do ponto de vista da atividade didática e pedagógica. Portanto, há um calendário de vivência e há temáticas que vão ser trabalhadas pelas crianças ao nível da horta, propriamente dita, no trabalho da horta, no consumo e na alimentação. E, portanto, as hortas estão concluídas, há uma empresa que fez a base e agora é que vão ser feitas as plantações, mas depois de uma formação também feita para os professores e educadores. Portanto, a Câmara Municipal tem esse programa que vai ser desenvolvido durante este ano letivo e que cruza com outros programas de educação para a sustentabilidade. Mas a questão que colocou é bastante relevante, cada vez mais, do ponto de vista da atividade pedagógica, a importância de associar esse tipo de atividades também uma educação para uma alimentação saudável, para um consumo sustentável, faz toda a diferença no que diz respeito às atividades que estão a ser desenvolvidas pelos professores e pelos educadores. Portanto, teremos o maior gosto e, se quiser, pode aceder à informação no site da Lisboa Nova, já às premissas, ao enquadramento geral deste projeto. Também dizer que estão associadas, naturalmente, as juntas de freguesia a que as escolas pertencem e os agrupamentos escolares. Portanto, teremos o maior gosto de ter um retorno da sua parte quando ler o enquadramento e quando vir já as atividades. O projeto ainda não foi lançado, vai ser lançado publicamente
no início de outubro. Como sabe, nas escolas, neste momento estão envolvidas 11 escolas, mas há juntas de freguesia que estão também a desenvolver os seus próprios projetos. Como sabem, as escolas este ano iniciaram o início do ano escolar foi a 21 de setembro. Há uma primeira fase de todo o trabalho dos professores com os alunos e, portanto, nós vamos às escolas a partir da segunda semana de outubro. Engenheiro Frazão, tenho o maior gosto em ouvi-lo falar sobre a problemática das águas. E depois falará o Sr. Vereador, o estratega. A CITES, portanto, foi agregada com outras empresas do Grupo Águas de Portugal, criando Águas de Lisboa e Valtejo, que vai até à Guarda, e neste momento a exploração está a ser gerida pela EPAL. Eu neste momento passei recentemente para a EPAL, sou assessor da administração da EPAL, e por acaso a semana passada pediram para coordenar o projeto de reutilização de águas. Daí a minha presença aqui também com interesse em a utilização de água para rega de horticulturas não é fácil. Os consumos são muito baixos, as hortas não estão perto das saídas de tratamento, logo os investimentos necessários para levar a água até à sua utilização são elevados. São uma dificuldade. Outra dificuldade, a utilização de águas recicladas para, no fundo, horticulturas que se comem cruas, uma parte daquilo que é cultivado, obriga que a qualidade da água seja melhor do que a qualidade que sai diretamente das hectares. Nós temos, aqui na região de Lisboa, 29 estações de tratamento, de modo geral, todas elas saem com condições, eles têm uma desinfecção para serem utilizadas na agricultura. Mas na agricultura é que os vegetais não se comem, as plantas não se comem diretamente. Essa é uma dificuldade. Tem sido feito uma aposta na reutilização e já há alguns casos de sucesso, não muito significativos, mas tem-se trabalhado. Temos trabalhado com a Câmara Municipal de Lisboa, que tem tido uma grande pressão para nós colaborarmos nisso, com a Lisboa é Nova e também com a EPAL. Noutros municípios, à volta de Lisboa, há também interesse na reutilização de águas. Posso informar que há uma grande utilização de água tratada, diretado de frielas, mas é uma utilização indireta. A água é descarregada numa linha de água, depois está a ser captada em grande quantidade, especialmente no verão, e para rega do tomate. Há uma grande produção de tomate na várzea de Loures, com água reciclada. O que é que, em termos, para fechar, há interesse da EPAL, da Lisboa e Valtejo, em continuar a apostar na reutilização. Temos de fazer bem, temos de pôr água com qualidade para ser utilizada nos fins adequados. Isso depende do tipo de agricultura em que ela seja utilizada. Vamos continuar a apostar nisso. Vamos tentar ir buscar alguns fundos comunitários para fazer as infraestruturas, uma vez a rentabilidade e face à sazonabilidade do consumo de água torna difícil recuperar os investimentos, daí tem de haver financiamento bastante parecido, mas é uma aposta da EPAL, neste momento que está a fazer a gestão dos sistemas de saneamento, em continuar a fazer e aumentar, vamos procurar também outras utilizações para a água reciclada. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Tem a palavra o Sr. Vereador, por favor. O Dr. José Sá Fernandes. Muito obrigado. Deixa eu dar aqui 3 informações complementares. São as seguintes. Bom, em relação a isto da água reciclada, o problema de facto está, antes de mais, até na própria infraestrutura. Não temos infraestrutura própria e é exatamente isso que estamos a ajustar. Estávamos a ajustar com a EPAL e com a CITES a possibilidade de ter uma infraestrutura própria vinda das hectares para o efeito e depois, obviamente, a qualidade da água para a rega de hortas. Nomeadamente, apontávamos para a central
da estação de Chelas, ela poder abastecer, nomeadamente o Val de Chelas. Isso está em estudo, estamos à espera de frutos comunitários, agora com esta nova reestruturação que as águas têm em Lisboa. O setor Acintejo já não existe, foi abrangida pela Águas de Portugal, juntamente com a EPAL, e portanto é com esses que agora temos que trabalhar para que isso seja possível. De qualquer maneira, dizer que nós aproveitamos a água reciclada para lavagem de ruas, no futuro também provavelmente com infraestrutura própria, mas para já que os caminhões irem buscar a água junto das entradas. E, portanto, uma parte substancial das ruas já são lavadas com água tratada e, portanto, no fundo, fechando o círculo da água. Em relação à qualidade da terra, eu julgo que deve sido feito, são sempre feitas análises nos talhões, mas depois a Graça poderá eventualmente explicar melhor essa matéria, mas não nos esqueçamos de responder a esse assunto, que é um assunto bastante importante, mas para o qual nós também temos os devidos cuidados. Em relação à criatividade, eu acho que um dos exemplos de criatividade pode vir precisamente para além da criatividade que nós temos demonstrado na atribuição dos talhões. No fundo, parece-nos além de transparente a proximidade, neste caso, pode não parecer uma grande criatividade, mas foi de facto, em termos de exemplo de outros países e de outras cidades, foi um aspecto criativo. Em relação à própria cultura em si, nós temos identificados, até porque noutro projeto que tem a ver com a energia solar, nós temos identificados todos os telhados com potencial para a energia solar, mas também aqueles que são potenciais para uma agricultura em terraço. Nomeadamente, e talvez, e estamos neste momento a estudar, 2 ou 3 casos em relação a como é que se diz? Hipoponia, hidroponia, que no fundo não precisa de terra e que, portanto, em termos estruturais dos prédios, eles podem ser interessantes. Mas estamos a estudar isso, são ainda projetos pilotos, sendo que, ao contrário do que existe noutros sítios e noutras cidades, existe sempre um problema nos terraços, em Lisboa, 2 aspectos negativos. Um é que a maior parte dos telhados não permite isso, porque são em telha, portanto, é uma das características da cidade de Lisboa, e outro é o próprio clima. Portanto, enquanto que em muitas cidades onde têm sido feitas essas experiências, chove bastante e, portanto, tem essa vantagem. Por outro lado, não acontece isso em Lisboa e, portanto, cria mais dificuldades. Mas esta solução da hidroponia pode ser, estamos neste momento a estudar 2 ou 3 grandes terraços que podem ser interessantes como exemplo, não como moda. Para nós, ainda acreditamos que a grande criatividade está na terra e na utilização de uma terra que existe e que facilita a manutenção de espaços verdes. No fundo, nós, atendendo ao nosso clima, a utilização de grandes espaços verdes em que possam ter esta utilidade é uma maneira criativa de os utilizar, com 3 vantagens: financeira, porque no fundo não temos que os manter; a segunda, porque tem as características que devem ter falado aqui em termos sociais, pedagógicos, etc. E a terceira, porque é fazermos também paisagem e dar mais biodiversidade à própria cidade. E se forem ver os indicativos de biodiversidade da cidade, eles têm aumentado muito, muito por causa das hortas, e 1000 talhões já é muita horta, numa cidade como Lisboa. Queremos expandir. Eu não sei se mostraram ali os exemplos de 2016, mas em 2016 vai ter, falaram no Alfundão, é que eu não vejo ali. Mas não está ali o Alfundão. O Alfundão vão ser para aí bastantes talhões, portanto vai aumentar substancialmente esta área e portanto acho que estamos satisfeitos com isso. De qualquer maneira, são sempre bem-vindas ideias criativas, ideias que nos podem envolver mais pessoas. E estamos também, já agora para terminar, a estudar, a Rita, depois não sei se é melhor ver se estamos a estudar exatamente o impacto
económica, eu queria dizer, não é só económica ou financeira, é económica ou social desta atividade. Uma coisa eu sei, em muitos destes espaços, estamos a falar de muitos hectares, a Câmara deixou de despender dinheiro na manutenção. Quer dizer, mas isto não é por um lado interesseiro, de que, bom, ok, agora as pessoas que tratem da terra. Não, isto tem um lado, pelo contrário, altruísta, é dar terra às pessoas para trabalharem nela porque elas também querem. O que é facto é que poupamos na manutenção desses espaços e isso já tem, logo aí, um impacto económico bastante importante. Vereador, muito obrigada. Graça, se quiser corresponder, quer à questão levantada dos solos, mas talvez reforçar, dado que foi novamente colocado e o Sr. Vereador não estava presente. Sim, há uma senhora ainda quer fazer uma pergunta. Não sei se tem a voz. Boa tarde, chamo-me Berta Estevão, sou professora do ensino secundário, não em Lisboa, mas na Escola Secundária do G. Afonso, em Louros, e é sinceramente útil estar a ouvir todas as questões e respostas a estas questões. Estou a dar aos alunos do 11º e 12º ano um curso de técnico de gestão de ambiente, em que neste ano eles têm uma disciplina que se chama Projeto Ambiente, têm que defender uma proposta de aptidão profissional no final do ano, e um dos conteúdos programáticos é precisamente as hortas urbanas, e é por isso que estou aqui. Pretendia saber se existe no vosso projeto do Parques Hortícolas de Lisboa alguma atividade com as escolas secundárias, se é possível fazer alguma visita de estudo guiada por vocês a várias destas hortas, ou inclusive, sei lá, poder ir à escola, ou os alunos virem às vossas instalações saber mais algo que é mais pormenor, não é, sobre estas atividades. Gostaria, portanto, e ainda se é possível, eu entrei, já estava, ainda vi o filme, mas não vi a primeira parte toda, se é possível ter acesso à documentação mostrada nesta sessão. Muito obrigada. Relativamente a toda a documentação vai estar disponível no site da Lisboa Nova no início da próxima semana, quer o filme, quer as apresentações. Antes de dar a palavra para encerrarem, se não houver mais nenhuma questão, eu gostaria apenas de lembrar que uma coisa, e até porque foi levantada agora pela colega que é professora, eu também sou professora, a colega levantou, e eu gostaria de dizer, para além do nosso projeto Hortas na Escola Legumes do Prato, que é uma intervenção diretamente com as crianças e com os colegas professores que estão a exercer a sua atividade, a Câmara Municipal de Lisboa está neste momento a terminar, portanto, a construção ou a preparar a Quinta da Fonte, que vai ter uma forte componente pedagógica. Será, de facto, constituída por um conjunto disponível para visitas, do ponto de vista de hortas, e terá uma função eminentemente pedagógica, aberta a todas as escolas e a toda a população. Portanto, não foi falado pela Rita, mas há, de facto, em Lisboa, quer a Quinta Pedagógica, quer a Quinta do Zé Pinto, que se viu aqui, onde as crianças hoje, regularmente as escolas públicas do Concelho de Lisboa e não só, visitam e têm um conjunto de atividades de workshop, que vão desde a compostagem, ao modo como fazer as plantações, as sementeiras, etc. Portanto, poderá, quer no site da Câmara Municipal de Lisboa, quer no site da Lisboa Nova, ter acesso a essa informação, e se quiser, depois no final da sessão, poderei dar o meu contacto, porque tenho o maior gosto, e a Câmara Municipal de Lisboa, que está neste momento com um projeto pedagógico de raiz, portanto, e como é professora, sabe a importância que tem a continuidade e a avaliação, porque nem sempre nós sabemos o impacto, e já se foi embora, a importância que tem este tipo de atividades na formação do ser humano. Terão repercussões, não sabemos quando vão ter, mas terão certamente repercussões.
Portanto, bem-aja pelas questões que colocou, que permitiu mais uma vez dizer que está a ser concluída a Quinta da Fonte, que tem precisamente uma dimensão de caráter eminentemente pedagógico. Dava agora a palavra à doutora Rita e à Graça para concluírem, tentando responder às questões que ainda estão por rematar. Muito obrigada. Sim, em relação a esta última questão das visitas guiadas, nós, quando nos são solicitadas, fazemos visitas aos parques, regra geral, aos mais emblemáticos, não só de escolas, até grupos internacionais, já vieram grupos estrangeiros que vêm, que pedem que existe um certo intercâmbio entre Lisboa e outras cidades que têm um potencial de hortas urbanas. Portanto, se nos mandar um e-mail a solicitar, podemos agendar essa visita a um ou dois parques hortícolas e fazer a explicação aos alunos, não é, que são alunos do secundário, portanto, já com outro nível de compreensão, podemos fazer essa visita para ele. Eu não sei, em relação aos solos, eu creio que ficou esclarecido na minha anterior resposta, que sim, são feitas análises periódicas aos solos das nossas hortas, não aos legumes, mas aos solos das hortas. Portanto, logo no início, logo quando os parques hortícolas são instalados e também periodicamente a partir daí. Já falamos. Já? Bem, obrigada então. Ficou aqui no slide os nossos e-mails. Temos todo o gosto em ir convosco visitar os parques hortícolas e poder responder depois futuramente a questões. Obrigada. Muito obrigada.